destacar e orbitar nessa noite junto com vocês, refletir naquilo que o Espírito eu quando estou diante da presença do Senhor e também da sua palavra, algumas coisas me chamam assim, me atraem, me comovem, me sensibiliza. E o ponto sensível desse texto que eu quero destacar para vocês aqui, e em torno dele refletir, é o rei Zedequias pergunta para o profeta Jeremias: há alguma palavra do Senhor? E a resposta do profeta. Então tem a pergunta do rei, que possivelmente teria em sua mente imaginado da seguinte forma: Jeremias foi levado preso pelos príncipes, ficou ali muitos dias no cárcere, e agora eu quero ver qual é o efeito que esta prisão, que esta retaliação, eu quero ver se ele ainda mantém a mesma posição de outrora, ou se ele abrandou a mensagem, ou se ele ajustou a mensagem, ou se ele reconsiderou o conteúdo das suas palavras anteriores. Quero ver se Jeremias reajustou, readequou a mensagem, deu assim novas matizes para a mensagem, para que ela se enquadrasse dentro daquilo que eles esperavam ouvir. Louvado seja Deus. Percebam que Jeremias, por causa da palavra que ele estava pregando, gerou no coração das autoridades ali da sua época uma revolta que o levou à prisão. O rei mandou soltar, falou: solta o profeta, e foi conversar com o profeta, e foi aferir, foi averiguar pessoalmente e em segredo, em secreto, se ele deu uma polida na mensagem, para ela se tornar mais palatável, mais digerível, se ele diminuiu o padrão, a exigência. Então ele pergunta: há alguma palavra do Senhor? Há alguma palavra do Senhor? Certamente nós estamos também motivados e estamos aqui nesta noite, viemos dos nossos lares aqui para o templo, viemos das nossas casas aqui para a igreja, e dentro de nós
dentro da nossa alma, também há a mesma coisa, o mesmo impulso, a mesma motivação. Nós viemos aqui porque queremos ouvir algo do Senhor. Nós viemos aqui porque queremos uma palavra do Senhor. Nós viemos aqui porque nós sabemos da importância que a palavra do Senhor tem para nós. Há alguma palavra do Senhor? Aqui tem existem duas questões aqui que envolvem. Vamos espremer Jeremias, vamos pressioná-los por todos os lados, vamos sabotar o ministério dele, vamos criar uma circunstância persecutória contra ele, a ponto de que ele abra mão da palavra, a ponto de que a palavra, de que ele deixe de lado a palavra, tal como a parábola do semeador, que diz que o semeador saiu para semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E a parte que caiu à beira do caminho, as aves do céu foram lá e levaram embora. E a palavra que foi embora, segundo depois, mais à frente, no mesmo texto, Jesus explica essa palavra dizendo que os demônios, as aves que levam embora a semente que cai à beira do caminho, é o diabo, que tem a finalidade de arrancar de nós a palavra do Senhor. Você chega no culto, Deus te dá uma palavra, e a palavra vem para você, e o inimigo vai fazer de tudo, o inimigo vai usar de todos os meios, o inimigo vai fazer todos os artifícios possíveis para arrancar de dentro do teu coração a palavra, para que o reino de Deus não floresça em sua vida. De tal modo que tem pessoas que recebem a palavra no culto, ouvem a palavra, sentem a presença e o poder da palavra, mas imediatamente após o término do culto, tão logo o culto acaba, o que acontece? O adversário já começa a trabalhar para que aquela palavra se esvaia dele. Meu amigo, o rei Zedequias foi conferir se ele foi capaz de reter a palavra do Senhor ou não. Se ele ainda está firme na palavra ou não. Depois dessa prisão, depois desta vergonha, depois desta luta, depois dessa tribulação, depois do desemprego, depois dessa situação que ele está passando, que ela está passando, certamente não tem palavra nenhuma, já jogou tudo fora. E aí o Zedequias foi lá conferir, e aí, ainda tem alguma palavra aí? Ou você já abandonou a palavra? Ou você já se apartou da palavra? Ou você já se livrou da palavra? Ou você já se esqueceu da palavra? Ou você já se distanciou da palavra? Ou você já ignorou a palavra? Ou a palavra já não tem mais efeito na tua vida? Há alguma palavra ainda aí? Eu aprendi a tomar posse da palavra. O próprio profeta Jeremias diz: o meu povo cometeu duas maldades. Abandonou o Senhor, manancial de águas vivas, e foi atrás de cisternas rotas. Cisternas rotas são cisternas
rachadas que não retêm as águas da palavra. A chuva vem e enche a cisterna até ao ponto de transbordar. Mas como é uma cisterna rota, como é uma cisterna rachada, ao passar dos dias, ao passar das horas, imediatamente após ser cheio, começa a esvaziar. Daqui a pouco está na reserva, daqui a pouco está seco e não tem mais água armazenada. E aí quando bate a necessidade, quando bate a sede, quando bate a necessidade, quando vem a sede, quando vem a oportunidade, você vai usar aquela água, é de cisterna rota, não tem mais. Não tem mais. Possivelmente, se perguntar aqui, os que estiveram no culto no domingo e perguntar o que foi pregado pelo teu pastor no último domingo, talvez você vai ter a maior dificuldade, porque talvez ao invés de ficar conectado na palavra, ansioso pela palavra, demarcar a palavra ali, para que você não esqueça, para que a tua alma possa sorver a palavra do Senhor, você ficou distraído com tantas coisas, ficou abduzido pelos problemas, ficou absorto pelas coisas dessa vida, mas eu pergunto nessa noite, há alguma palavra do Senhor? É por isso que o Senhor Jesus, ao fazer a promessa da vinda do Espírito, ele dizia que um papel, a atuação do Espírito, ele diz assim, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é que você vai lembrar se você entregou a palavra para o esquecimento? Eu oro a Deus, Senhor, não me deixe esquecer da tua palavra. Não permita que a minha memória me traia abandonando a minha palavra. Eu preciso lembrar da tua palavra. No Antigo Testamento, a lei de Deus criava parâmetros para que a palavra não fosse esquecida. Os judeus carregavam o que se chama de filactérios, que eram a borda das suas vestes, eram bordadas com textos da lei. Amarra a lei, uma fita no dedo com trechos da lei para você não esquecer. Escreva nos umbrais das portas, escreva na tábua do teu coração. Você não pode esquecer, meu amigo. Louvado seja Deus, lembra do que Deus tem te falado, porque é assim que tu vencerás as forças do maligno. Há ainda uma palavra aí. Ou já acabou? Ou foi só o embalo de domingo? O autor anônimo aos Hebreus, no capítulo 2, nos instrui dizendo: convém que em tempo algum nos esqueçamos daquilo que já temos ouvido. Tem palavra aí? Você está firmado numa palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nas épocas em que, daqueles regimes totalitários, da antiga União Soviética, o governo perseguiu a igreja e os templos foram fechados, pastores foram levados para os campos de concentração na Sibéria, de reeducação, Bíblias foram confiscadas pelo governo, queimadas e Bíblias em praças públicas. E os crentes que ainda
a igreja perseguida se encontravam nas florestas. E muitos deles, quando a polícia confiscou a Bíblia, entregou a Bíblia para a polícia e ficou só com a página da Bíblia. E muitos crentes da época ficaram só com pedaços, fragmentos da palavra. Não tinha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eles ficavam só com um pedaço. Um ficou com um pedaço de Mateus, o outro ficou com um pedaço do Apocalipse, o outro ficou com um pedaço de João, o outro ficou com um pedaço de Lucas, o outro ficou com um pedaço de Jeremias, só com fragmentos, porque, irmão, se a polícia pegasse a pessoa com... Lembra do testemunho do irmão André, que faleceu ano passado, que carregava uma caixa contrabandista de Bíblia? Essas histórias, o contrabandista de Bíblia, contrabandeava a Bíblia, era o criminoso da fé, carregava a Bíblia por todos os lugares. E ele conta que uma certa feita a polícia soviética parou o fusquinha dele, e naquele porta-mala dianteiro estava abarrotado de Bíblia, entupetado de Bíblia. Agora a coisa pegou. Aí o guarda perguntou para o irmão André e falou assim: o que você carrega na mala desse carro? Ele: tomate. Aí o guarda foi lá: então abre o porta-mala. Aí foi lá, abriu o porta-mala. Pode ir, tomate. Seguiu. Era a Bíblia sendo contrabandeada. Mas nessa época eles ficaram com fragmentos da palavra. O regime durou 70 anos de perseguição ferrenha, dura, contra a igreja. E eles se apegavam àqueles pedaços de Bíblia. Não abriam mão da palavra. Foram sustentados pela palavra. Há alguma palavra? Que a palavra esteja no teu coração. Que a palavra esteja nos teus olhos. Que a palavra esteja impregnada nos teus ossos. Há alguma palavra? Ou por causa dos problemas, por causa das desditas, as vicissitudes, os desgostos da vida, foi fazendo você se cair na desilusão e abandonar a palavra. Interessante a resposta do profeta. A resposta do profeta: rápida, peremptória, direta, automática. Quando ele pergunta: há alguma palavra do Senhor? Você vai ver que na Bíblia está escrito: há, ponto. Há, ponto. Ainda tem. A luta não arrancou a palavra. Situação não arrancou a palavra. Eu ainda estou aqui. A palavra, ponto. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque na hora do rush, na hora que o bicho pega, na hora H, não tem como ficar a palavra. Espera aí que eu vou ver com a irmã do Círculo de Oração. Espera aí que eu vou mandar um WhatsApp para o pastor. Espera aí que eu vou ver se eu tiro. A palavra, ele não ficou na corda bamba, ele não ficou titubeando para lá e para cá, ele não ficou igual bolacha na boca de banguelo, para lá e para cá, na dúvida não. Ele disse de maneira direta, sem rodeio, sem mais, a palavra está aqui. Guarda a palavra aí, irmão. Guarda o tesouro de Deus da tua vida.
Senão a tua fé, você não vai conseguir resistir. A luta que vem, você não vai conseguir resistir. Não é com o flu-flu que você vai conseguir resistir, não, irmão. Não é com a autoajuda que você vai conseguir resistir o que vem. A luta que vem, a peleja que vem, a batalha que vem. Não é com oba-oba. Está sentindo Deus aqui nesse lugar? Louvado seja Deus. Irmãos, o sistema vai fazer de tudo para arrancar a palavra de você. O mundo é um sistema anti-Deus. O mundo é um sistema. Eu tenho para mim que as forças de Satanás, elas se impõem numa escalada sem precedentes. Você pode ver a agenda satânica no mundo. Cada coisa doida que a gente vê no mundo. Há um ódio contra os cristãos no mundo. Há um ódio contra Deus no mundo. Há todo um sistema coordenado, sistemático, para neutralizar Deus. Toda a ciência está a serviço do anticristo. Toda a ciência. Está com o tentáculo em todo o sistema do mundo é para neutralizar a fé. Eu disse semana passada que em todas as gerações o cristianismo sempre esteve à beira de não existir. Se você parar para pensar, será que vai ter igreja daqui 50 anos? Se você fazer uma análise humana, você fala, não, daqui 50 anos... E olha que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? E ainda o Senhor fala que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pense comigo. Há a palavra aí, teu coração? A Bíblia diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lute pela palavra de Deus na tua vida. Irmãos, quando eu digo isso, há o quê? Um sistema que está fazendo de tudo para esmagar, para envergonhar, para mitigar a fé no coração do profeta. Infelizmente, se nós não nos acautelarmos, se nós não cuidarmos, a gente é levado nesse roldão de coisas que tem por aí. Nesse modismo que tem por aí. Mas a palavra é, há uma palavra, há alguma palavra do Senhor? Há. A palavra do Senhor está aqui. A Bíblia diz que se a gente tiver que dizer alguma coisa, diga segundo a palavra. O Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em minhas palavras, vocês vão poder pedir tudo e vos será concedido. Irmão, a palavra, a palavra, a palavra. E a Bíblia diz assim, olha só, e disse ainda. Significa que mesmo após a circunstância diversa, ele não abriu mão do que Deus tinha dito. E o que Deus estava dizendo através de Jeremias era algo difícil de ouvir. E o que Deus estava dizendo através de Jeremias era algo terrível. E o que Deus estava dizendo através de Jeremias era algo impopular. E o que Deus estava dizendo através de Jeremias era algo difícil de engolir, de aceitar, de admitir.
Mas era o que Deus estava falando. Que quando o Zedequias vai atrás de Jeremias para saber se ainda há uma palavra, ele diz, e disse mais. Aqui, ó. Na mão do rei da Babilônia será entregue. Porque a palavra é viva, é autônoma, e a palavra de Deus é soberana. A palavra é soberana. Nós estamos aqui para seguir a palavra. Nós estamos aqui para receber a palavra. E a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que gera avivamento, a palavra que cria, que produz milagre, não é a palavra que eu me autossugestiono para ouvir. É a palavra que Deus quer que a gente ouça. Você não veio aqui para ouvir o que você quer, você veio aqui para ouvir o que você precisa ouvir. Porque senão nós criamos um evangelho de conveniência. Nós criamos um evangelho seletivo, em que nós eliminamos tudo aquilo que a gente não gosta. Nós tiramos do cardápio aquilo que a gente não quer saber. Mas a palavra de Jeremias é: há uma palavra do Senhor. Há uma palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele revela a palavra, Rimi canta lá, Massuri me cai. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu li um texto de um dos pioneiros da nossa igreja, o Levi Petrus, pastor sueco, que escreveu para o Mensageiro da Paz, lá nos idos da década de 30. E ao ler aquele texto, até publiquei no Facebook, até coloquei na minha página. Quando eu me deparei com o texto hoje, eu falei, aí eu entendi que isso era o que Deus, que era esta palavra que eu tinha que trazer aqui nessa noite. E você vai, se você quiser ver detalhadamente, mas resumidamente, ele dizendo que o verdadeiro avivamento, o propósito do avivamento não é produzir em nós somente falar em línguas. Línguas é apenas um sinal. É apenas um sinal. É apenas uma evidência inicial. As línguas é apenas um sinal. Mas o que esse sinal evoca? O que é prioritário? O que precede a manifestação do Senhor no meio da igreja? Porque se nós não... Eu anseio nessa noite que o Espírito comunique no teu coração, na tua alma, no teu espírito, o mesmo que Ele tem comunicado em mim. Porque eu me recuso a cair num formalismo religioso. Eu me recuso a viver uma fé de sensações epidérmicas, apenas de arrepios. Eu creio que através da revelação da palavra de Deus, o Senhor pode nos levar às profundidades da riqueza do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor diz através do profeta Jeremias no capítulo 45: e descobrirei os tesouros escondidos, para que saiba. Descobrirei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Você entendeu? Descobrirei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas.
para que saiba que eu sou o teu Deus, e que te chamo pelo teu nome. E é nesse impulso que eu acredito que o Espírito quer nos conduzir através das Escrituras. Louvado seja o Senhor. Há uma palavra. Peça para Deus. Fala. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te abençoar. Peça para Deus te iluminar na palavra. Essa palavra é poder. Essa palavra é viva. Essa palavra, tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra não passa. Louvado seja Deus. Você pode ver o tanto de coisa que vem e que vai. No meio evangélico mesmo a gente vê, cada hora tem uma novidade que chega, e daqui a pouco vai. Mas eu vou falar para você, e os que estão firmados aqui nessa palavra, eu não sei o que é que vem, eu não sei qual é a circunstância, mas independente da circunstância, que essa palavra possa estar no teu coração. Que você não, que cada um de nós possamos responder. Porque Jerusalém estava cercada, no meio de um conflito. Judá era uma naçãozinha piquititica, sempre foi, até hoje é. E ela estava no meio das disputas das potências internacionais da época. Estava debaixo de uma pressão extrema. Ao ler o livro do profeta, Jeremias profetiza os últimos 40 anos da existência da nação antes do exílio, antes da destruição. No meio de uma crise, no meio da circunstância, o que mantém o profeta de pé, o que mantém o profeta avivado, o que mantém o profeta cheio de esperança, o que sustenta para que ele não desista sob qualquer hipótese, é que há a palavra lá dentro. Você não vai desistir, meu irmão. Você não vai perder. O Senhor é contigo. Mas eu te peço em nome do Senhor, e eu te falo pelo Espírito nesta noite, que a palavra possa reger a tua vida, que a palavra possa nutrir a tua alma, que a palavra possa cotejar como orvalho sobre a tua vida, sobre a tua família, que a palavra seja o teu pão, que a palavra seja a tua água, que a palavra seja a tua vida, que a palavra seja o teu esteio, que a palavra seja o teu arrimo, que a palavra de Deus, que não tem outro caminho, não tem outra coisa. Lamassuri me canta lamanai. Essa noite é noite espiritual. Deus está falando com você. Deus está te blindando hoje. Deus está te vacinando hoje, está te imunizando hoje. Aleluia. Você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar dessa palavra. Ah, alguma palavra. E o profeta, de maneira rápida, instantânea, quase que involuntária. Por quê? Porque a palavra estava agarrada nele. Tudo, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo pode falir, tudo pode cair por terra, tudo pode dar em nada, virar pó de uma hora para outra. Tudo.
Mas a palavra é o que vai te fazer sobreviver. A palavra é o que vai... Alguém vai falar, eu não consegui entender porque que você ainda sobrevive. Porque a palavra está ali dentro. E não é uma palavra morta. Não é uma palavra humana. Não é uma palavra falida. Não é uma palavra vazia. Não é uma palavra oca. Não é uma palavra sem sentido. Não é uma palavra qualquer. Mas é uma palavra do Senhor. Há alguma palavra do Senhor? O profeta falou: Ramanai, a palavra do Senhor está aí. Aleluia. Satanás não vai te quebrar porque a palavra está aí. Satanás não vai te amaldiçoar porque a palavra está aí. Satanás não vai desbaratar os planos do Senhor porque a palavra está aí. Satanás não vai deixar os teus sonhos se esvair porque a palavra está aí. Satanás não vai deixar você ficar doente, não. Tem gente que está com medo de morrer. Eita, meu Deus do céu. E eu estou aqui para dizer que você não vai morrer não, irmão. Estou falando aqui na palavra, você não vai morrer não, Deus vai te sustentar. A palavra vai te atingir. Você vai dizer, você vai mudar esse seu pensamento, sabe por quê? Porque você vai dizer, eu ouvi uma palavra. Eu ouvi uma palavra. O centurião de Cafarnaum falou para Jesus: eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra e o meu servo Ramanabacanda Ramanaya, uma palavra, aonde tem uma palavra, quem quer uma palavra, meu amigo, esse é o tesouro de Deus para a tua vida, para a tua história. Diga apenas uma palavra, aleluia, e tudo vai mudar. Diga apenas uma palavra e esse cativeiro vai virar. Diga apenas uma palavra e o diabo vai cair por terra. Diga apenas uma palavra e essa enfermidade vai embora. Diga apenas uma palavra. Olha aí Deus operando. Tem gente que está entendendo o que Deus está fazendo. Tem gente que está entendendo o que Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus está começando. Aleluia, esse congresso pentecostal unificado.